Fala pessoal, professor Jaime Júnior na área novamente para mais uma aula de biologia e hoje nós vamos falar sobre os citoplasmas e as suas organelas. Mas antes de começar, não deixe de se inscrever no canal, beleza? Deixa aquele like esperto e não esqueça de apertar o sininho. Então vamos para os citoplasmas. Bom, então nós já sabemos que a célula ela é dividida basicamente em três partes, né? Membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Bom, então, e o que é o citoplasma? O citoplasma ele constitui o maior volume de uma célula eucariótica. Lembrando bem, estamos falando de célula eucariótica. É representado pela região compreendida entre a membrana plasmática e a membrana nuclear. Ou seja, o citoplasma é toda a região que compreende entre a membrana plasmática e a carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo. E é ali dentro desse citoplasma que nós vamos encontrar as organelas celulares. E essas organelas celulares é como se fossem os órgãos das células. O que quer dizer isso? Elas, cada uma, possui uma função para que a célula se mantenha viva, para a célula realizar a sua função, já que cada célula ela vai possuir uma função. Então vamos lá, nessa região encontramos uma solução coloidal formada principalmente por água e proteínas. Trata-se do citoplasma ou matriz citoplasmática, onde estão mergulhados uma série de organelas, ribossomos e outras estruturas responsáveis por algumas funções importantes, tais como digestão, respiração, secreção, síntese de proteínas. Então, essas organelas que ficam lá dentro do citoplasma, que basicamente é uma gelatina de água e proteínas, essas organelas que vão realizar todas as funções da célula, que vão manter ela viva e vão possibilitar que ela realize as funções pelas quais elas têm. Então é por isso que certos tipos de células vão possuir mais organelas do que outras. Então nós vamos ver aqui que cada organela tem um tipo de função. Então certo tipo de célula que está em um órgão diferente vai ter uma função maior do que a outra, tá? Então vamos lá. Então aqui é um desenho basicamente da região interna da célula, beleza? Alguns livros a gente vê a célula sendo comparada com uma cidade, onde o núcleo da célula seria a prefeitura da cidade, já que é o que comanda tudo, o núcleo, e as organelas seriam cada uma estação. Então, por exemplo, as mitocôndrias são quem produzem a energia da célula. Opa, volta. Então, as mitocôndrias produzem a energia da célula. Se a mitocôndria produz a energia da célula, então, numa cidade, a mitocôndria seria o quê? Seria uma estação de luz. Tá? Então, mais para frente, a gente vai ver cada uma delas e a gente vai entendendo isso aí passo a passo. Então, o primeiro delas que a gente vai ver é o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático ele está bem próximo, ele basicamente é uma extensão da membrana nuclear, é uma extensão da carioteca. Então ele está grudado à membrana nuclear. E ele é formado por sistemas de membrana intracelulares. E ele é dividido em retículo endoplasmático liso, tá? RE, que está escrito aí, RE é a abreviação de retículo endoplasmático. Então, retículo endoplasmático liso ou agranular. Por que isso? Retículo endoplasmático liso ou agranular. Depois nós vamos ver que tem também o retículo endoplasmático rugoso ou granular ou granulado. O retículo endoplasmático rugoso ele possui ribossomos na sua superfície. Já o retículo endoplasmático liso, não. E cada um possui uma função diferente. Então, o retículo endoplasmático liso, que é o que nós estamos vendo primeiro, ele tem a função de transporte e armazenamento de substâncias pela síntese de lipídios. Então, é no retículo endoplasmático liso
que nós vamos ter a síntese de lipídios. Beleza? Então aqui a gente tem uma animação aqui embaixo, mostrando aí o retículo endoplasmático. Ó, tem um retículo endoplasmático liso na borda e o rugoso, esse cheio de pintinha azul. Aí o liso. Então aqui nós temos o retículo endoplasmático rugoso. Então, por que rugoso? Justamente como eu falei, porque ele possui ribossomos na sua superfície. E para que esses ribossomos? Esses ribossomos que estão aderidos ao retículo endoplasmático rugoso, eles servem para a síntese de proteínas. Então, o DNA que está lá no núcleo, ele vai gerar uma molécula de RNA, esse RNA vai sair do núcleo, vai entrar no retículo endoplasmático liso, vai chegar até o rugoso, e ali no rugoso, em contato com os ribossomos, eles vão produzir proteínas. Nós vamos ver isso mais aprofundado em uma outra aula, essa produção de proteínas nos ribossomos. Então, a princípio, vocês só precisam conhecer que o retículo endoplasmático rugoso é para a síntese de proteínas. Retículo endoplasmático liso, síntese de lipídios. Beleza? Então, temos aí na animação, olha aí, o retículo endoplasmático rugoso. Então, ele é rugoso porque ele tem esses ribossomos, essas pintinhas aderidas à sua superfície. O ribossomo, são uma animação, o desenho do ribossomo preso à superfície. E aqui nós temos os vacúolos. Os vacúolos nós vamos encontrar em algumas células, nem todas vão possuir essas células. Então os vacúolos são o quê? São estruturas de armazenamento, que podem ser classificados em 3 categorias. Vacúolos relacionados com o processo de digestão intracelular. Então, o que é digestão intracelular? É uma digestão dentro da célula, beleza? Então, é a digestão que vai ocorrer após a nossa digestão. Depois que a gente come o alimento, a gente digere o alimento todo, ele é absorvido na corrente sanguínea, esse alimento ele vai entrar na célula e lá dentro da célula vai ocorrer a digestão intracelular. Então, nós temos aí o vacúolo alimentar, que é o fagossomo ou pinossomo. Nós vamos ver mais para frente o que é isso. O fagossomo ele é formado pela entrada de partículas sólidas e o pinossomo partículas líquidas. Nós vimos isso na matéria de transporte entre membranas. Vacúolo digestivo, que é o lisossomo. O lisossomo é uma organela responsável pela digestão celular. Então, quando esse lisossomo ele entra em contato com o alimento, ele acaba formando um vacúolo. Vacúolo autofágico é o lisossomo, também formado por lisossomo, tá? Só que autofágico, autofagia é quando a célula ela acaba se alimentando das próprias organelas. A célula vai acabar se alimentando das próprias organelas, de parte dela mesma, porque é autofágico. Tá? Fágico, fagia, significa se alimentar. E vacúolo residual, que seria o vacúolo que vai eliminar resíduos no caso da digestão. Temos aí também os vacúolos contráteis ou pulsáteis. Ocorrem apenas em protistas de água doce, ou seja, protozoários e algumas algas. Eles participam do controle osmótico desses organismos. O que quer dizer isso? Esses protistas de água doce, por osmose, o que vai acontecer? Vai entrar muita água neles. Por quê? Porque eles vão ter mais sais de dentro do que do lado de fora. O meio interno dos protozoários ele vai ser hipertônico e a água doce, no caso, vai ser um meio hipotônico. E como a gente viu em osmose a água tende a sair do meio hipotônico para o meio hipertônico. Então, o que vai acontecer? O protozoário ele vai se encher tanto de água que ele vai explodir. Para que isso não ocorra, como a natureza é perfeita, os protozoários possuem esses vacúolos contráteis, que armazenam esse excesso de água doce e depois expulsam eles, jogam eles para fora de volta para o meio externo do protozoário.
Vacúolos de suco alimentar ou vacúolos vegetais. São organelas citoplasmáticas exclusivas das células vegetais. São delimitados por uma membrana lipoproteica denominada tonoplasto. Os vacúolos do suco alimentar desempenham basicamente duas importantes funções nas células vegetais. Preenchimento de espaço, então elas vão aumentar o tamanho da célula vegetal, e armazenamento. Armazenam água em seu interior e íons, como sódio, carboidratos, aminoácidos e proteínas. Então são vacúolos que nós vamos encontrar apenas em células vegetais. E aqui temos os lisossomos. Então, os lisossomos são bolsas circundadas por típica membrana de bicamada lipídica, então parecida com a membrana plasmática, e cheias de um grande número de pequenos grânulos, que são agregados proteicos de enzimas hidrolíticas, ou seja, enzimas digestivas. Então, são os lisossomos. Os lisossomos vão englobar um alimento que entra dentro da célula e vão fazer a digestão desse alimento. Eles vão digerir ainda mais ainda. Nós estamos falando numa digestão a nível microscópico, tá? Já que é uma organela que está dentro de uma célula. Então, isso é só para vocês imaginarem que quanto é degradado todo o alimento que a gente ingere, tudo que a gente ingere, como que ele é degradado. Ele fica em partículas muito, mas muito pequenas mesmo, muito microscópicas. Eles são originados no complexo de Golgi, que nós vamos ver aqui mais para frente, e estão presentes em praticamente todas as células eucariontes. Então, os lisossomos eles vão estar presentes nas células eucariontes, praticamente em todas, e eles vão realizar essa função de digestão. Um detalhe interessante também dos lisossomos é que, por exemplo, eles estão ligados à parte da metamorfose dos sapos, porque o sapo, na sua primeira fase, ele é um girino e ele possui uma cauda. Depois, esse sapo ele passa a ter patas, vai para o ambiente terrestre e ele perde essa cauda. E como é que ocorre essa destruição dessa cauda? São justamente os lisossomos. Os lisossomos eles vão digerindo as células vão, na verdade, as células da cauda vão morrendo e essa cauda vai diminuindo. Tá? No caso, seria esse processo que é chamado de autólise. Né? Lise é quebra, então é a quebra da própria célula. Então nós temos aí, e aqui o complexo de Golgi. Então, o complexo de Golgi, ele, no caso de uma comparação a uma cidade, ele é considerado como um armazém, porque ele empacota e ele é como se fosse também as ruas. Nós vamos ter um complexo de Golgi, uma grande quantidade na célula, e é por dentro desse complexo de Golgi que as substâncias são transportadas. Então, é uma organela composta por sacos achatados e por vesículas do retículo endoplasmático liso. Funções: formar o acrosoma, que é uma região do espermatozoide, que nós vamos ver mais para frente, formar o lisossomo e preside a secreção celular, ou seja, a saída. Então, após a digestão, após os lisossomos digerirem o alimento e o que resta, o que sobra, que não serve mais, ou seja, o que deve ser excretado, que deve ser jogado fora da célula, porque se ficar ali na célula vai causar problemas, ele sai a partir quem faz essa promoção dessa excreção é o complexo de Golgi. Ele vai empacotar esses restos e vai jogar para fora. Assim como também ele vai fazer isso com micro-organismos invasores. Por exemplo, nós temos os macrófagos, que são células que elas fagocitam alguns micro-organismos invasores e conseguem já matar esses micro-organismos invasores. Então essas células fagocitam, elas vão entrar, o lisossomo vai agir, vai matar aquela célula e aquele restante ali que não serve para nada,
vai ser jogado fora, vai ser eliminado na corrente sanguínea, para depois ser eliminado pelas vias normais de excreção. E lembrando que quando a gente está falando de excreção, nós estamos falando de urina, suor e não de fezes. Beleza? Então, os centríolos. Os centríolos são estruturas citoplasmáticas que estão presentes na maioria dos organismos eucariontes, com exceção das plantas angiospermas, são as plantas frutíferas. O centríolo é um cilindro cuja parede é constituída por 9 conjuntos de 3 micotúbulos e geralmente ocorrem aos pares nas células. É responsável pela cinética celular, ou seja, os centríolos eles estão ligados à divisão celular e originam os cílios e flagelos. Os cílios e flagelos são estruturas de movimentação de organismos unicelulares como bactérias, protozoários. E os centríolos eles vão estar ali dentro do citoplasma e eles estão diretamente ligados à divisão celular. Então a gente vai ver os centríolos mais a fundo quando a gente for ver os processos de meiose e mitose, que são os processos de divisão celular. Aqui nós temos os ribossomos. Então, como nós falamos anteriormente, os ribossomos são os locais de síntese de proteína. Eles não são limitados por membranas e, portanto, ocorrem tanto em procariontes quanto em eucariontes. Então, tanto os procariontes como os eucariontes, no caso, os procariontes são as bactérias, cianobactérias, eles vão ter esses ribossomos porque os ribossomos estão diretamente ligados à síntese de proteínas. E é a partir dessas proteínas que toda a célula é comandada, todo o corpo vai receber as mensagens do que deve ser feito a partir dessas proteínas. Então, eles são unidos pelo RNA mensageiro. Então, um ribossomo ele tem basicamente duas partes, e quando chega um RNA mensageiro, RNA-M, eles se juntam formando o polissomo. Tá? Então, eles vão ser muito importantes na produção de proteínas e vão estar aderidos aonde? Lá no retículo endoplasmático rugoso. Então, temos aí uma animação do retículo endoplasmático. Agora, os peroxissomos. Os peroxissomos, eles são muito interessantes, apesar desse nome ser um pouco complicado. São encontrados em todas as células eucarióticas e são especializados no processamento de reações oxidativas. Em termos físicos, semelhante aos lisossomos, mas diferem-se em dois aspectos importantes. Então, os peroxissomos, eles têm um nome parecido com o do lisossomos, porque eles são bem semelhantes. Porém, eles vão ter algumas diferenças. Acredita-se que sejam formados por autorreplicação, talvez brotamento do retículo endoplasmático liso, e não pelo complexo de Golgi. Então, ao contrário dos lisossomos, que são originados pelo complexo de Golgi, os peroxissomos são originados por brotamentos do retículo endoplasmático liso. Além de conterem enzimas que degradam gorduras e aminoácidos, tem grandes quantidades de enzimas de catalase, que convertem o peróxido de hidrogênio, água oxigenada, e água e gás oxigênio. Então, o que acontece? Os peroxissomos eles são importantes para converter o peróxido de hidrogênio em água e gás oxigênio. Por quê? Porque esse peróxido de hidrogênio ele não é bom para o organismo. Então, ele vai degradar esse peróxido de hidrogênio. E a gente vai acabar produzindo esse peróxido de hidrogênio, principalmente com ingestão de álcool. Então, nós vamos ter uma grande quantidade de peroxissomos lá no fígado. O fígado, as células do fígado vão ter uma grande quantidade de peroxissomos justamente para poder degradar esse resíduo, que é a água oxigenada, para poder, como é que eu posso dizer? Para poder tentar filtrar, para poder tentar limpar um pouco mais o nosso sangue, desintoxicar o sangue,
porque o sangue pode estar intoxicado com a água oxigenada, também chamada peróxido de hidrogênio. E as mitocôndrias? Depois, mais para frente, nós vamos ter uma aula somente sobre respiração celular, que está ligado às mitocôndrias. Então, as mitocôndrias são responsáveis pela respiração celular. E o que é essa respiração celular? A respiração celular ocorre para produzir uma molécula chamada de ATP, adenosina trifosfato. A célula, para realizar qualquer tipo de função, ela precisa do ATP. Ela precisa dessa molécula, que é como se fosse a moeda da célula. E como que essa molécula vai ser produzida? Vai ser produzida a partir da respiração celular. Pode ser produzida também pela fermentação. É outro processo que antecede a respiração celular que acontece nas mitocôndrias. Só que o processo da fermentação vai produzir uma quantidade de ATPs muito menor do que o processo de respiração celular. Então, por isso que é fundamental a respiração celular. Alguns cientistas acreditam que as mitocôndrias, na verdade, elas são uma espécie de bactéria que fizeram uma simbiose, se juntaram com células eucarióticas e elas acabam ajudando uma a outra. E ela ficou ali e, com o passar da evolução, ela passou a fazer parte integrante das células. Por quê? Porque a mitocôndria ela possui DNA. Então, ela é capaz de autoduplicação. A mitocôndria ela possui o DNA próprio, chamado de DNA mitocondrial. Ela tem a forma de um bastonete. E essa forma de bastonete é um dos tipos de formas de bactérias. Então, por isso, dessas evidências que alguns cientistas acreditam que a mitocôndria, na verdade, no passado foi uma bactéria e que entrou em simbiose com as células. Então, temos aí a região interna da mitocôndria. Ela tem várias cristas ali dentro, por onde vai acontecer a respiração celular, que nós vamos ver mais a fundo em uma outra aula. E aqui nós temos os plastos, que são estruturas encontradas em células vegetais, também chamados de cloroplastos. São organelas típicas das células vegetais com a membrana dupla com presença de DNA. Elas possuem um cromoplasto. O que quer dizer isso? Um cromoplasto é uma estrutura que contém pigmentos. E para que servem esses pigmentos? Esses pigmentos servem para absorção de luz. Logo, os plastos vão estar ligados, já que são de células vegetais, vão estar ligados ao processo de fotossíntese. Então, para as plantas, para as células vegetais, os plastos são muito importantes, porque elas vão estar ligados diretamente à fotossíntese. E a fotossíntese, ao contrário do que a gente ouve falar quando é pequenininho, lá no jardim de infância da tia Teté, a fotossíntese não é um processo de respiração da célula vegetal. A fotossíntese é um processo de produção de glicose, produção de alimento. Então, na fotossíntese, a célula vegetal vai absorver gás carbônico e liberar oxigênio. Porém, as plantas respiram também. As células vegetais também possuem as mitocôndrias. Logo, no processo de respiração celular, assim como nos animais, as plantas absorvem oxigênio e liberam gás carbônico. Então, não vamos confundir respiração com fotossíntese. Então, na respiração, absorção de oxigênio e liberação de gás carbônico. Na fotossíntese, o inverso, absorção de gás carbônico, liberação de oxigênio. Então, nós vamos ver os plastos também numa outra aula específica relacionada à fotossíntese. Aí nós vamos ver bem mais a fundo. Então, a gente vê aqui que ele possui várias estruturas, como o estroma, que é uma região preenchida com material viscoso. Temos os tilacoides, que são umas estruturas
circulares achatadas que ficam mergulhadas nesse estroma, e ali nos tilacoides que nós vamos ter os pigmentos para a realização da fotossíntese. Grânum é uma pilha de tilacoides, e esse conjunto de grânum é chamado de grana. Grana mesmo, é um apelido mesmo, um nome vulgar mesmo, grana. Por quê? Porque parece uma pilha de moedas. Moeda, dinheiro, grana. Então, por isso que essa pilha, o conjunto dessas pilhas de grânum é chamado de grana. Então, temos aí as estruturas, os tilacoides, olha lá, redondinhos, e é isso aí, galera. Então, a gente fica por aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e até a próxima, galera. Valeu, fui!